Oiê, Estúdios Brownie no ar, com mais um episódio para vocês. Eu sou a Ana Campbell e hoje vou entrevistar uma carioca, pisciana como eu. Então, se preparem, né? Porque se a gente se perder aqui no meio do caminho, tá tudo certo, né, gente? A culpa é do signo. Ela é mãe do Arthur, inclusive o Arthur está aqui conosco, nos acompanhando nos bastidores. Ele é tímido, não quis aparecer. Se descobriu fotógrafa por paixão em 2008 e buscando momentos especiais. A maternidade a impulsionou a transformar essa paixão em profissão, trabalhando com eventos infantis e sessões temáticas. Em 2012, ela participou do primeiro workshop de fotografia newborn no Brasil, inspirada pela Danielle Hamilton. Ela abriu seu próprio estúdio. Após anos dedicada aos recém-nascidos, em 2020 redescobriu o amor pela fotografia de gestantes com o fotógrafo Gilmar Silva, que aliás é um querido. Eu quero muito trazer ele aqui, mas a agenda dele ainda não permitiu. Com mais de 16 anos de experiência, encontrou motivação em preservar memórias preciosas através da fotografia materno-infantil, eternizando a alegria e o amor de cada família. Então, com vocês, temos aqui conosco Pamela Dias. Pamela, obrigada por aceitar o convite. Demorou, mas... Eu que agradeço o convite, né? Demorou bastante. Verdade. Mas até consegui organizar a vida, né? Mas agora saiu. Na verdade, vou contar uma parada para vocês. A gente estava tentando fazer um encontro bem emocionante da Pamela com o professor Fábio Café, que trabalhou comigo. Eles se conhecem de um projeto que ela vai comentar aqui. Só que esse menino não quer saber da gente. Pois é. Não dá moral pra gente. Então eu fiquei muito tempo tentando, até que eu desisti. Falei, Pamela, vamos gravar só nós, porque... Verdade. Se chamar esse rapaz. A agenda do moço é complicada. Ele tá fazendo doutorado. Não sei também se ele tem vergonha de câmera, não sei qual é, mas ele sempre me enrola. Então não vou deixar. Já enrolei ela demais, mais de um ano. É verdade, mais de um ano. Foi em agosto do ano passado, né? Que surgiu o convite, verdade. Então, me conta, como é que você chegou assim na fotografia? O que te trouxe para fotografia? E muitas histórias. O que acontece? Na verdade, eu era estudante de pedagogia, né? Me formei como pedagoga. E no final da faculdade eu engravidei do Arthur, do bonito, que tá aqui. Só que eu tava numa fase que eu não queria mais ser pedagoga. Eu queria, de verdade, abandonar a faculdade no finalzinho. Meu pai que não deixou, para cursar arquitetura. Olha isso, nada a ver, né? Mas a arquitetura tem a ver com fotografia. Pois é. Mas com a pedagogia, nada a ver. E aí, não pude fazer isso, porque logo engravidei. Então, a opção que eu tinha era dar seguimento ali, concluir ali, né? E junto com o final da faculdade, a vontade de não ir para o mercado de trabalho, porque eu não conseguia me ver em sala de aula, principalmente com crianças pequenas. A experiência que eu tive não foi tão romântica assim. Uhum. E eu precisava começar a trabalhar, afinal de contas eu estava sendo mãe solo ali, né? E na época eu tinha um primo, e tinha porque ele já faleceu, que ele trabalhava com casamento, ele era cerimonialista, decorador, e tinha acabado de abrir um espaço para ele para eventos, né? Uhum. E ele, poxa, prima, por que você não começa a fotografar? Você gosta tanto de foto, você faz fotos tão legais. E assim, fotos com aquelas cybershotzinhas, né? Na verdade, antes com as máquinas de filme, depois aquelas máquinas digitais que surgiram no mercado. E eu era sempre aquela adolescente que estava com a câmera registrando tudo. E é esse meu primo que deu a ideia, eu precisava ganhar dinheiro. Então, na época, ele até sugeriu de financiar uma câmera para mim, para que eu pudesse começar a trabalhar com ele. E eu comecei fotografando casamentos, mas não para os noivos. Uhum. Era para ele, né? E aí era para fazer o portfólio dele, e com o tempo ele começou a presentear os casais que fechavam com ele com a minha fotografia. Só que quando a câmera chegou e eu comecei a ter esse primeiro contato, eu descobri que não era tão fácil assim, porque tinham muitos botões a câmera. E uma observação muito interessante é que na época
o que tinha de melhor nas Cybershots era a Sony, né? Então, quando eu fui comprar uma DSLR, eu comprei uma Sony. A Sony tinha acabado de chegar no mercado, ela tinha comprado a antiga Minolta, né? Então, eu achava que Sony era o que há. Sim, comprei uma Sony. Agora é. Agora é, mas eu demorei muito pra viver isso. Porque as pessoas riam de mim, que Sony não é câmera de fotógrafo, não é câmera profissional, né? Era ou Nikon ou Canon, eu nunca tinha ouvido falar dessas marcas. Então, eu já comecei há 16 anos atrás com a Sony. E foi um sofrimento enorme, porque era difícil comprar lente, manutenção, se você passasse algum perrengue, não tinha um colega para te salvar e te emprestar alguma coisa. Então, sempre foi um caminho bem solitário. Mas você continuou com a Sony ou você trocou no meio do caminho? Eu tentei, então. Isso foi em 2008, né, que eu comecei fotografando. Em 2009, nos corredores da UERJ, onde eu fiz pedagogia, eu descobri um cartaz que falava desse projeto social onde eu conheci o café. E aí, lá no Imagens do Povo, né? E aí eu entrei em contato, consegui fazer a matrícula, porque tinha um convênio com a UERJ, com a UF, e é um projeto muito interessante, porque ele tem o objetivo principal é formar fotojornalistas, né, com um olhar de dentro das comunidades para fora, assim. E foi um projetaço, 1 ano de curso, de segunda a sexta, de 8 da manhã a meio-dia. Várias vezes levei Arthur comigo, inclusive, dentro da Nova Holanda, ali na comunidade da Maré, né? E eu morando em Campo Grande. E lá, todo mundo usava Nikon. As câmeras do projeto eram Nikon. Então, eu tentei migrar para Nikon. Como eu já estava trabalhando, já estava ganhando um dinheirinho ali com meu primo, ele me pagava um valorzinho. Bem inicial mesmo, assim. Não era muita coisa, não, mas já dava para... Aí eu comprei, na época, uma D90 para tentar... me adaptar para Nikon, porque todo mundo criticava a minha Sony, coitada. Mas eu não consegui. Por quê? Desde sempre, a Sony sempre foi muito tecnológica, né? Então, eu não perdia foto sem foco com a Sony, mesmo uma Sony de entrada. As cores da Sony sempre tiveram, assim, umas cores vivas, sabe? Isso... Eu já estava acostumada com a Sony, já estava identificada com a Sony, né? Então, as Sony são muito nítidas, né? É uma imagem bem... E isso já era há 16 anos atrás. E era câmera de entrada. Então, tentei migrar para Nikon, mas não consegui. E voltei a assumir a Sony, sou Sony até hoje. E por incrível que pareça, hoje eu ainda não migrei para as... DSLR? Para as mirrorless? Isso, não migrei ainda. A minha Sony, ela é bem antiga. É a última full frame que a Sony lançou há muitos anos atrás. Eu nem sabia que a Sony tinha DSLR. Pra mim era tudo mirrorless. Não, hoje em dia ela só vende mirrorless, mas ela chegou no mercado antes disso. Olha que louco. Qual é o modelo? Eu uso uma Alpha 99. Que já é a adaptação da DSLR para mirrorless, que a minha não tem o sensor, já é diferente, já é digital, já tem umas adaptações, sabe? Minha é uma câmera super antiga e toda vez que eu vejo alguém vendendo uma, eu vou lá e compro. Eu tenho 3. Sou apaixonada na minha câmera. Caraca, muito legal. Sou apaixonada na minha câmera. Mas sim, então eu tentei migrar, mas não consegui, assumi a Sony. E aí... consegui aos poucos ir montando o meu acervo ali de lentes, com muita dificuldade, comprando sempre, na maioria das vezes, lente até de segunda mão mesmo, porque é difícil você achar no mercado. Hoje em dia tá mais fácil. E aí, mas lente de segunda mão é ótimo. Se eu pudesse, eu comprava de segunda mão. Exatamente. Eu acho que porque todos eu tenho... lente não tem problema, né? Se ela não tiver com mofada, tá ótimo, tá tranquilo. Pois é. Tem lentes super antigas comigo até hoje, super de boa. Bem bacana. Eu queria comprar uma Sony, porque eu acho que o ISO dela é melhor. Ainda mais para essas condições de luz que a gente trabalha. Eu vejo muitas fotógrafas de parto já trabalhando com Sony por conta do parto natural, né? O parto normal. E eu acho que faz todo sentido. Eu tô querendo me organizar, de repente, pro ano que vem, pegar uma mirrorless. Mas, qual a minha resistência? Eu fotografo muito na praia.
E a gente sabe que praia, areia, maresia. E aí investir alto no corpo de uma câmera agora, pra jogar na areia da praia, não sei, meu coração fica apertadinho, sabe? Uhum. E eu não preciso de... Na verdade, eu uso... Hoje a minha fotografia, ela tem muita luz sempre, né? Então, essa questão do ISO, pra mim, É tranquilo, né? nossa, não passo perrengue. Mas para quem precisa realmente, tem uma condição de luz mais específica, acho que faria toda a diferença. Igual antigamente o pessoal migrava para Nikon por causa da D750, que tinha um ISO espetacular, aí eu vi vários. Foi assim que eu comprei minha câmera usada, porque Sério? tinha um amigo que ele trabalhava com casamento, ele usava Canon, e aí ele migrou para Nikon porque todo mundo estava indo para D750, e aí eu fui e comprei a câmera usada dele. Que eu não queria trabalhar com Nikon, então para mim foi tranquilo. Você usa Canon? Eu uso Canon. Eu acho que se eu tivesse tentado migrar para Canon, pode ser, mas o que me dificultou muito migrar para Nikon na época era muita foto sem foco. Mas isso aqui não também tem. A 6D tem essa fama de ser uma câmera que... E, gente, a Sony não tem isso, não. É muito papum. Acho que essa é a maior diferença, assim, pra mim. Nunca vi ninguém comentar sobre isso, mas faz sentido. Enfim, o pessoal gosta de ouvir sobre equipamento, né? Então, de vez em quando eu falo sobre isso para atender as necessidades do pessoal. Mas no final a gente só deixa todo mundo mais em dúvida, né? Todas as marcas vão ter suas qualidades, suas vantagens e desvantagens. Com certeza. Para mim, a vantagem da Canon é que os menus são mais fáceis de você... trabalhar. Eles são mais simples, né? Na Nikon, pra você chegar num botão, você tem que passar por 3 menus. Na Canon, você só passa por um. Essa é a vantagem, eu acho. Entendi. Né? E cada vez que você muda de modelo na Nikon, ele muda onde estão as coisas, né? O funcionamento, o menu muda também. Então, você não consegue manter um padrão. Você tem que reaprender a usar aquele equipamento de novo. Não passa que na Canon, não. É igual. Então... E a gente vai ficando mais velho, tudo isso vai ficando mais difícil, né? Fica mais prático, né? De você trabalhar. Não, eu digo assim, a gente vai perdendo essa facilidade de reaprender. Eu, pelo menos, já me sinto super travada pra... Não me sinto, não. Não. Eu nem gosto de pensar nisso. Porque a outra alternativa não é legal, né? Então a gente tem que pensar que a gente vai envelhecer. É verdade. Tem que manter... Não gosto nem de pensar, mas você tem razão. É o que dizem, E aí, como que foi essa transição sua de pedagoga para fotografia profissional? Na verdade, acho que não foi uma transição, porque eu nunca fui pedagoga, né? Você só fez a faculdade. Só fiz a faculdade. E o que acontece? Já na faculdade, eu participava de um projeto de alfabetização, que alfabetizava nos hospitais. Então, não era classe hospitalar, mas era algo semelhante a isso. Era para adultos? Para crianças. Para crianças. Para crianças dentro da enfermaria do hospital universitário. Legal. Né? Era muito legal. Mas não cheguei a ir para a sala de aula fora. Filho pequeno, né? A criança nasceu, eu precisava fazer... A fotografia começou como um bico, na verdade, uma forma de fazer um dinheiro. Eu nunca me imaginei fotógrafa. Não era... Eu sou muito pé no chão, apesar de ser pisciana. Eu sempre achei que era... Isso é raro. Mas eu sou, assim... Eu achava que fotografia era profissão de rico, imagina, fotógrafo. E o mais engraçado de tudo, que aí voltando a contar dessa história, né? E aí a pedagogia vai fazer um pouco de sentido, porque eu comecei fotografando com esse meu primo casamentos, mas, tipo, não me mordeu, não era feliz fazendo isso, assim. Gostava, tava numa fase de experimentar, né? Curiosidade ali com a fotografia, com o equipamento. Mas quando eu tive a oportunidade de fotografar a primeira festa infantil, aí sim eu senti aquele quentinho no peito, sabe? O coração acelerou, foi gostoso a beça. E foi onde eu falei, é isso que eu quero. Fotografar, então, crianças. E na época não existia fotografia infantil. Tinha os tiozinhos que fotografavam batizados na igreja, eram aqueles senhorizinhos. E a fotografia infantil, ela era muito, tipo, desvalorizada. As pessoas achavam que só casamento dava dinheiro, sabe? Só que nesse momento eu percebi que o amor que eu tinha por criança, que fez eu estudar pedagogia, na verdade começou a fazer sentido quando eu fotografei a primeira criança.
festa infantil, e super me identifiquei. A fotógrafa que eu conhecia na época, que inclusive, se alguém tiver notícias dela, eu gostaria muito de saber o que houve, por onde ela anda, era Dani Pratt. Não sei se você já ouviu falar dela. Não. Eu acredito que ela tenha parado de fotografar. E era uma fotógrafa super famosa no Rio de Janeiro, que já tinha o foco voltado para criança. Tinha um trabalho lindo, 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 lindo. Então, a principal referência que eu tive ali foi ela, e junto com a maternidade, né? Porque como eu tinha acabado de ser mãe, então a gente ficava atento... aquele era o meu universo ali, né? Como é que se escreve o nome dela? Porque eu vou botar aqui. Dani Prates. Prates. Já procurei muito na internet, é uma querida. Há alguns anos atrás eu soube que ela passou por um câncer, não sei se... Mas eu acho que ela conseguiu vencer esse câncer. Mas não sei se ela parou de fotografar. Se alguém souber, queria muito ter notícias dela. Aí, pessoal, se alguém souber, comenta aqui. É legal a gente ter contato. Sim, com certeza, com certeza. E aí eu cheguei a fazer, ela fazia o chá de fotos, se eu não me engano, esse era o nome, que ela reunia várias mães com bebês no Jardim Botânico, no Bosque da Barra, e fazia uma sessão de fotos assim coletiva, com um valor super acessível e com registros lindos, porque tinha uma pegada bem espontânea na fotografia dela, que era uma novidade muito grande naquela época. E a gente está falando da época do Orkut, né? Então, eu participava de um grupo de mães que haviam sido mães naquele mesmo período. Meu filho nasceu em julho, então, se eu não me engano, era maio, junho e julho. Então, era mães de bebês de maio, junho e julho. E aí, uma vez por mês, a gente se reunia em algum lugar do Rio de Janeiro para passear com as crianças e tal, né? E aí, num desses encontros, a gente fez uma sessão de fotos com ela. E ali a fotografia foi me mordendo cada vez mais. E foi muito rápido que deu certo. Mas, assim, muito rápido mesmo. Quando eu vi, eu já estava com a agenda lotada, sabe? Assim, muita festa infantil. Não vi meu filho crescer direito de tanto trabalho com o evento. Não tinha final de semana para levar ele para as festinhas dos amigos, não tinha para curtir as festinhas de família, nada disso. Era agenda mega lotada, rodando o Rio de Janeiro inteiro. Cheguei aí para o Nordeste também fotografar um evento uma vez. Caramba! Foi um crescimento, assim, muito, muito rápido com a fotografia infantil, sabe? Então, não tive tempo nem de olhar para pedagogia. Quando eu vi, eu já era fotógrafa. Nessa época, você já tinha terminado o curso lá na Maré? Já tinha terminado o curso, já. Aquele curso é bonzão, dá uma base boa. Eu não sei se hoje ainda tá com o mesmo formato, que era um cursaço, assim. Era de segunda a sexta, de 8 da manhã a meio-dia, por um ano. Não sei te dizer. Eu sei que tem as turmas, mas eu não sei como é que funciona a grade, quantas horas de aula são. Eu sei que recentemente eles me chamaram para dar uma aula lá sobre eventos sociais, né, que envolve também fotografia infantil. Era mais uma pincelada, né, do que são eventos sociais, porque eu acho que eles, além de preparar como fotojornalista, eles também preparam para você trabalhar em outros segmentos. Você conhecer os segmentos que existem para você poder escolher, né? E aí, era para ser presencial, mas estava naquela semana que estava faltando água aqui no Rio de Janeiro, e a gente fez online. Então, não deu para conhecer. Então, queria muito ter conhecido eles pessoalmente. Assim. Contato físico é bom, né? A gente é da época que gosta disso, assim. Eu prefiro. Apesar de fazer um podcast, eu prefiro conhecer as pessoas presencialmente. Muito legal. Eu fiz magistério também, né? Não cheguei a fazer pedagogia, fiz magistério. E eu também cheguei a dar aula, mas eu parei, porque quando eu vim para o Rio, eu achei que as crianças daqui eram bem diferentes das crianças lá do interior de onde eu vim. Você veio de onde? Eu vim de Miguel Pereira. Então as crianças de lá eram mais ingênuas, sabe? Entendi. As crianças daqui com 10 anos já falavam uns palavrões que eu nem sabia o que era. E eu fiquei meio assustada com aquilo. Aí não deu, né? Acabei fazendo uma outra faculdade, aí desisti. Mas eu sempre gostei de criança. Mas o curioso é que há alguns anos atrás, um pouco antes da pandemia, eu estava disposta a parar de fotografar.
Tinha desistido da fotografia, eu queria férias 13º, eu queria ser um ser humano normal, eu queria 30 dias de férias, sem precisar pensar em trabalho, porque eu só sei o que é isso, acho que da adolescência. E aí eu estava disposta a tentar prestar um concurso, a fazer alguma coisa, mas aí na pandemia a fotografia me mordeu de novo, já era. Não, e seu pai estava certo, né? De você não largar a faculdade, né? Finalizar pelo menos, ter um diploma. Vai que... Não. Vai que você quer fazer uma especialização, uma pós-graduação, um mestrado, você já tem uma faculdade, né? Faz sentido. Não precisa ser especificamente, né, de fotografia. O que te fascinou tanto nessa área de newborn, a ponto de você se especializar nesse nicho? Então, eu acho que por ser... né, a fotografia nasceu para mim junto com a maternidade. Eu não tive aquele tempo de sair para fotografar, saídas fotográficas e curtir paisagem. Eu não tive isso, porque eu tinha um filho pequeno, né? Então, ela já começou sendo profissional, eu já comecei ganhando, mesmo que pouco, mas já ganhando. E o meu objeto de treinar a fotografia era meu filho, né? Então, acho que por isso esse olhar mais cuidadoso com fotografar bebês, né? E quando teve a oportunidade, que para quem não sabe, a Danielle Hamilton é uma brasileira, se eu não me engano, ela mora na Austrália, morava na época, e ela veio para o Brasil trazendo a fotografia newborn. Ela montou várias turmas de curso em São Paulo, mas foram muitas turmas de workshop, né? E na época eu fui junto com a Fernanda já esteve aqui também, a Fernanda Oliveira, da Foto de Fato, que é uma amiga querida, e nós fomos fazer workshop de newborn, porque a paixão por bebês já existia. A Fernanda não faz newborn, faz? Hoje em dia, muito pouco. Muito pouco, quase nada. Eu vejo mais os ensaios. Ela gosta mais de bebês maiores, assim. Eu já me identifico bastante com o newborn. Inclusive, quando eu comecei a fotografar gestantes, muita gente falou que eu pararia de fazer newborn, né? Eu até posto muito pouco, mas eu faço bastante. E não consigo, porque é muito gostoso. Assim, é uma delícia. Eu gosto mais dos bebês maiores. Tá? Eu acho muito molinho. Me dá nervoso. É uma delícia. Eu costumo falar assim, a fotografia gestante é um ritmo completamente diferente, porque para fotografar gestante eu coloco a minha criatividade, é uma sessão mais agitada, mais animada, mas o newborn é o guti-guti, assim, a hora que eu tenho que desacelerar, curtir aquele momento, então não consigo. Por mais que a gestante seja mais lucrativa hoje, né, porque é uma sessão relativamente rápida. Isso que eu ia falar, é tão rápido quanto o newborn, né? O newborn é imprevisível, né? É que a gente não pode falar para os pais isso, mas a verdade é que a gente não sabe se você vai fazer a sessão em 1 hora ou em 3. A gestante tem prazo ali de validade que ela não aguenta muito tempo. É isso. Mas aqui no Rio de Janeiro, né, que esse calor. Mas agora eu tô no estúdio, né, no ar-condicionado. Agora você faz no estúdio, Mas ainda faço na praia também. É que na praia é punk. Nessa época, então, que o problema não é nem o calor a gente já tá acostumado, o problema é a chuva. Quando a gente pega um mês como tá agora, que só chove, as grávidas ficam desesperadas. Aí como é que você faz? Você remarca? Remarca. E só faz se tiver entrega sol? Pra Deus. Então, é porque a minha fotografia ela é muito colorida, né? E um dos pontos para ter essa cor toda é ser no bem sol. Iluminado, Eu uso flash e eu gosto, inclusive, de fotografar ele próximo de meio-dia, inclusive, se eu pudesse, sempre, né? No verão não dá por conta do calor, mas em relação à luz, é a luz que eu mais gosto de fotografar. Legal. É curioso isso, né? Isso é legal. E aí, a gente remarca, porque a maioria quer um céu... Né? A gente vai remarcando até onde dá, assim. Às vezes vai em dia nublado mesmo, por uma questão de agenda muito mais da gestante do que minha, mas... Em relação à previsão do tempo, não tem problema nenhum em remarcar, não. O que você indica para elas, assim? Qual é o período melhor para fotografar?
em relação eles falam semanas, né? Mas como eu nunca tive filho, eu sempre me enrolo nessa parte, eu falo meses, mas geralmente a galera fala semanas. Hoje em dia, né, conta-se muito mais semanas do que meses. Antigamente, eram meses, até a própria gestante. Tô com 7 meses, tô com 8 meses. Hoje em dia, os médicos, todo mundo trata tudo muito por semanas. Mas o ideal seria entre o 7º e o 8º mês, mais ou menos. Que a barriga já tá evidente, mas ainda não tá tão empantufada como bem no final da gestação, né? Apesar delas acharem que a barriga tá pequena, e isso é um caos, porque a fotografia em si, a iluminação, ela traz volume, né? A luz certa, ela vai trazer um volume. Então, na foto, a barriga, ela parece maior do que, de fato, está quando a gestante se vê no espelho, por exemplo. Então, elas têm o péssimo hábito. Mas a minha barriga ainda tá pequena. E ela não tá tão inchada ainda, né? Pois é. Que aí não cansa tanto, porque o problema é ela vai ficar cansada. Sim, exatamente. Aí a gente tenta aconselhar, mas assim, eu fotografo enquanto tá na barriga, eu faço foto. Esses dias mesmo, mas fiz no estúdio com 37 semanas. Na semana seguinte, o bebê já estava nascendo. Tem isso aí, o risco, né, de nascer e não dá tempo de fazer mesma, e eu conto essa história porque meu filho nasceu de 35 semanas e ele nasceu no dia que eu tinha uma sessão de fotos agendada. Então, eu não tive foto profissional da minha gestação. Eu simplesmente, no dia que eu teria, eu acordei e minha bolsa estourou. E nasceu, já era. Foi um bom exemplo pra motivar a galera a fazer logo. Exato. Caraca, muito maneiro. Ai. Eu não conhecia a Danielle Hamilton. Mas o pessoal, também eu nunca fiz, eu fiz um curso só de newborn, mas por causa da escola que eu trabalhava. Mas o Léo fala que o newborn surgiu daquelas fotos da Annie Guedes. Da Annie Guedes, né? Guedes, é verdade. Que eu adorava aquilo. Quando eu era criança, eu amava aquelas fotos. Não, e a gente fazia isso, né? Eu tenho foto do meu filho pequenininho exatamente... No baldinho. É isso, no baldinho, com alface, sabe? Era muito legal aquilo. Verdade. Trabalhar com criança exige uma criatividade, uma sensibilidade, né, diferente. Quais são os maiores desafios e alegrias de fotografar esse universo infantil? Especialmente nas sessões temáticas. Então, eu acho que a sensibilidade, ela vem no amor. Você tem que gostar de criança. Se não gostar de criança, não vai fluir. Tanto é que na época mesmo que meu trabalho era 100% focado só nas crianças, muitos colegas, como que você consegue? Nossa, 1000 vezes fazer um casamento do que fazer 2 infantis num dia, né? Mas eu nunca tive muita paciência com adulto. Eu sempre preferi mais as crianças. Entendi. Elas são mais espontâneas, mais naturais, né? A gente consegue... Enfim, eu acho que é uma questão de identificação mesmo, né? Então, eu acho que o maior diferencial para dar certo com a fotografia infantil foi esse. E aí, a pedagogia, de alguma forma, ela ajudou muito a entender cada etapa da criança, o desenvolvimento, que em cada fase eu preciso brincar, interagir de um jeito, né? Então, esse olhar diferenciado sobre a infância... Eu acredito que, mesmo de forma muito natural, não foi algo muito pensado, contribuiu muito para que eu tivesse sucesso durante esse período que eu me dediquei 100%, né, fotografia infantil. Festa infantil, nossa, eu brincava o tempo inteiro. Coisas que os fotógrafos hoje fazem, mas que naquela época não era comum, né? Naquela época era uma fotografia muito posada, muito estática. E esse meu jeitão de gostar muito de criança e tal me ajudou muito, sabe? Me ajudou bastante. Muito legal. E sobre a criatividade, foi numa época muito difícil, né? Eu comecei a comprar no AliExpress, por exemplo, na época que o site não tinha nem tradução para o português, assim. Era tipo dar um tiro no escuro, né, nessas plataformas para comprar acessórios para fotografar as crianças, porque a inspiração sempre foi muito gringa. E o maior desafio que a gente tinha naquela época era conseguir os acessórios para fotografar mesmo, né? Até o próprio newborn, quando começou,
a gente ia para lojas tipo Leroy Merlin, tentar comprar cesto de planta, artigos de decoração, para conseguir colocar os bebês dentro. E aí a gente media no pulso, né? Porque ensinaram pra gente na época que o tamanho do bebê é mais ou menos proporcional a essa parte aqui do braço. Então, era bem difícil, sabe? Muito dinheiro jogado fora, que na prática a gente ia usar e não dava certo. Hoje em dia o mercado tá muito organizado, né? Tem várias empresas de própria. Pra tudo. Até pra aprender a fotografar, hoje em dia você... acha tanto gratuito quanto workshop, né? No YouTube tem um monte de coisa. E uma curiosidade também, quando eu comecei a fotografar em evento infantil, é que eu não tive ninguém para me ensinar a fazer isso. Foi muito no orgânico, assim, foi no instinto mesmo do que eu precisava fotografar, sabe? As fotos posadas, as fotos brincando, não podia faltar a foto do bolo, das lembrancinhas. E como eu comecei fotografando para esse meu primo que era o decorador, então eu sempre comecei fotografando muito decoração, né, para ele. Então, quando eu entrei para o mercado infantil, eu também tinha um olhar muito atento aos detalhes, e isso me ajudou muito a ter um trabalho diferenciado na época, sabe? Gostava de fotografar só o pezinho, só o detalhezinho do bolo. Isso era muito legal também. Então, eu acho que a criatividade ela vai surgindo com o exercício do teu olhar também, né? Muito legal. Você falou um negócio que eu tava pensando aqui justamente sobre isso, porque eu comecei fotografando o casamento porque eu fazia assistência, né, para um fotógrafo que era meu professor. E aí, mas eu não tinha muita experiência, então, como eu já sou da época do Facebook, né? Na época do Orkut eu não fotografava ainda. Então, na época que eu comecei a fotografar mesmo, já estava no Facebook. Mas tinha muito já, naquela época já tinha muita festa infantil e nunca foi valorizado. Meu professor, mesmo ele falava, pelo amor de Deus, 1000 vezes, se quer me deixar de castigo, me coloca para fotografar uma festa infantil, né? Ele sempre minimizava aquilo ali. E eu aceitava porque eu gostava de criança e achava que era uma forma de treinar também, né? E aí, como eu não sabia o que fazer, não tinha muito curso naquela época sobre isso, ninguém que falasse sobre isso, porque não era valorizado realmente. Então, eu fazia o checklist do casamento. Falei, vamos aplicar esse negócio aqui, né? Então, a gente fazia os docinhos, né? Que fazia no casamento. Fazia a decoração. Chegava cedo, fotografava a casa de festa vazia, dava as fotos para casa de festa para fazer um marketing ali com eles. Muito semelhante como o mercado de casamento. Exatamente, só não tinha o sim, né? Aí a gente pegava os momentos, sabia que a hora do bolo era muito importante, né? Você não podia perder a foto. Era a hora de checar a pilha do flash. Trocar o cartão, bateria. Fazia igualzinho em casamento, né? Que a hora da cerimônia você tem que estar com tudo muito certinho ali, a hora que vai jogar o buquê. Então, eu tentava fazer umas associações assim, né? Pra poder entregar o trabalho e funcionava. Sabe o que eu acho curioso disso? Pra mim, a fotografia sempre teve muito relacionada com... Eu sou muito apaixonada, assim, né? Eu acho que é o meu lado pisciana. Tudo eu tenho que amar. Se eu não amar, parece que não vai dar certo, sabe? E fotografar casamento, eu acho que pra mim nunca deu certo, porque eu nunca acreditei muito na instituição casamento, sabe? Então, isso pra mim era um desafio muito grande, porque eu não conseguia ter esse envolvimento emocional com o casamento, e aí por frustrações pessoais, óbvio, né? Então, eu não conseguia olhar para aquilo com um olhar que eu precisaria ter para registrar. Te entendo. Sabe? E aí, a fotografia infantil, eu acho que foi muito natural e muito fácil de eu conseguir desenvolver, mesmo sem ter muito outras referências na época, porque era o que estava me motivando naquela fase da minha vida, né? Que era a maternidade, que era o meu filho. Então, é muito interessante isso, assim. Eu acredito que eu não tenha conseguido ser uma fotógrafa de casamentos muito por conta dessas frustrações pessoais, sabe? Não, super te entendo. Eu também sou, assim, bem romântica e acho que isso afeta também quando a gente vai fotografar. Fora que, mesmo que, assim, por exemplo, eu acredito no casamento, mas eu via tanta coisa nos casamentos que eu falava, meu pai do céu, tenho certeza que esse povo vai casar? Conto 2 meses aqui pra esse negócio acabar, exatamente, né? Você começa a ver umas coisas mais pé no chão, assim, de,
Né? Pra que eles estão casando, Exato. jogando esse dinheiro fora? Não é? E muito dinheiro. Não vai dar certo esse negócio, não. A gente acaba vendo, né? Ao passo que eu via muitos profissionais do casamento que eram mais money, né? Tipo, faço porque eu consigo dali fazer um trabalho artístico, porque as pessoas estão bem vestidas, é um dia que as pessoas se dedicam para uma produção maior. E geralmente os casamentos mais robustos são muito bem trabalhados, então eles conseguem gerar um portfólio visual que chame a atenção, né? Então, eu via muita gente trabalhando nesse formato. O meu professor... Que eu até acho que não estão errados. Não tô criticando, não. Só tô falando que Porque eu olhava e falava, gente... Ser romântica demais, às vezes, também é um BO na vida da gente. Porque, por exemplo, pra eu fotografar retratos, tem que fazer todo um trabalho psicológico na minha cabeça de conseguir ver uma beleza numa pessoa que eu acabei de conhecer, né? Então, tem que olhar e falar, meu Deus do céu, ainda mais eu que faço os retratos lá na WeWork, a gente faz umas ações lá, eu vou conhecer a pessoa naquele momento ali, eu tenho que achar às vezes é uma pessoa esquisitíssima e eu falo, meu Deus, tem que achar ela bonita aqui, porque senão não vai sair a foto que eu preciso, sabe? E esse é um desafio com fotografar gestante também, porque eu praticamente conheço no dia da sessão de fotos. A criança é muito mais fácil de você conectar e interagir ali, mesmo o bebezinho e tal. Criança é uma coisa fofa. Pra quem gosta de criança, é uma coisa fofa, então você é sempre muito mais tranquilo, né? Aí você entrar no universo dela, já começa a brincar com você, já conectou contigo, já levou. E gestantes, hoje, eu até acho que tiro de letra. É difícil eu pegar uma situação em que eu não consiga administrar isso, mas ainda assim é um desafio, né? Porque você conhece a pessoa ali e tem gente que é mais fechada, assim, né? É engraçado que durante a pandemia eu trabalhei só com newborn em domicílio no começo, né? E aí eu tinha uma assistente que ia comigo e ela era muito quietinha, muito introspectiva. E eu rodava o Rio de Janeiro inteiro e ela muda do meu lado no carro. E eu botava música, e eu cantava, e eu não sei o quê, e tal. E ela muda. Aí eu, Bia, você não canta? Aí ela só balançava a cabeça. Aí eu, nem os hinos da igreja, porque ela é cristã. Aí ela... Aí eu, Bia, como assim, Bia? Coitada do seu marido e tal. Aí ela, Pamela, você tem que entender que tem gente que é mais quietinho e tem gente que é mais falante, que não sei o que e tal. E depois dessa observação que ela fez, eu realmente comecei... Eu não tinha... Como é que pode, né? Eu não tinha parado para pensar nisso. E o quanto, às vezes... me relacionar com pessoas extremamente quietinhas te deixa numa posição que você não sabe se a pessoa tá gostando, se não tá gostando. E esse, pra mim, é o meu maior desafio, sabe? Eu me considero tímida, mas eu sou falante. Então, pessoas muito caladas, que observam demais, parece que eu tô sendo avaliada o tempo inteiro, sabe? E nem sempre é isso. Não, na maioria das vezes não nem é isso. A maioria das vezes o diálogo dela é interno e ela tá em outro mundo, assim. E isso acontece com as gestantes, né? Isso às vezes dificulta um pouquinho fazer essa conexão, assim. Mas depois dessa observação da Bia, eu acho que eu tenho um olhar diferente sobre os quietinhos, sabe? Ai, que bom. Porque eu já escutei muito isso. As pessoas chegavam, os mais extrovertidos, né? Mais falantes, falavam assim, eu não confio em você. E a pessoa acabou de me conhecer. Nossa. Tipo, eu falei, gente, mas por que ela não confia em mim? Porque eu não falava, né? Porque eu era mais calada, assim. Não hoje em dia eu sou mais faladeira, mas eu era mais quietinha, realmente. E aí escutava muito sobre isso, que a galera ficava desconfiada, não sabia o que eu tava pensando. Sim. E na maioria das vezes eu tava pensando nada. Tava viajando na maionese, porque pisciano é assim, a gente viaja, né? É o tempo inteiro, né? Não precisa de muito pra gente se distrair. E levando em consideração que 99% dos fotógrafos também tem TDAH, né? Que tá no auge. Acho que todo mundo com TDAH virou fotógrafo. Tem uma amiga que fez parece que você tem como fazer um exame, né? Agora que descobre. Aí ela descobriu que ela tava no nível 3, ela tava contando pra gente. Aí eu falei, cara, eu não quero fazer não quero nem saber. É melhor nem descobrir agora, Prefiro nem saber, porque senão já tá ficar noiada com esse negócio. Já tô vivendo, tá tudo ok. Exatamente, esse é o meu jeitinho de ser, não quero tomar remédio, tá ótimo desse jeito.
Já casei, meu marido já acostumou com isso. Então, Acho que se a gente separar, não caso mais. Esse negócio dá muito trabalho. é o que todos falam. Então vai ficar nisso aí. Quando eu comecei a fotografar, que eu tinha um mentor, e aí ele... eu tinha muita dificuldade de fotografar gestante também. E aí eu falava assim, eu não gosto de fotografar gestante. Eu falava isso pra ele. Aí ele falava assim, você não gosta ou você não sabe? Aí eu fiquei, doeu. Eu falei, acho que eu não sei. Entendi, né? E você conta no seu texto que você fez um workshop com o Gilmar e que ele te inspirou nesse processo. Pois é. O que acontece? Na pandemia... Um pouco antes da pandemia, eu estava decidida a não fotografar mais. Eu queria prestar um concurso, eu queria virar um ser humano normal. A gente não é normal, né? Fotógrafo não é normal, tá certo. Só que veio a pandemia e, já era. Não dava para fazer mais nada. E agora, o que eu faço? Eu já tinha fechado o estúdio, eu estava na época trabalhando de freelancer com alguns colegas, inclusive com a Fernanda, da Foto de Fato. Cheguei a trabalhar 1 ano no estúdio dela, para ela, numa época que, a princípio, ela iria viajar. Porque eu não queria mais. E é muito difícil ser autônomo, né? Vamos falar a verdade. Não é só fotografar. Fotografar é uma delícia. Agora, captar cliente, enfim, atendimentos, tudo é um rolezaço. E cada vez o rolê tá crescendo. Bom quando a gente consegue delegar, né? Mas no início era bem difícil. Hoje eu tô tentando. Enfim, aí eu decidi fechar o estúdio. Só que veio a pandemia. E eu não tinha muita opção. E eu resolvi, depois de alguns meses, passaram alguns meses, fiquei sem trabalhar, mas chegou uma hora que não tinha mais reserva financeira, não tinha mais o que fazer. E aí eu resolvi criar, na época era o Baby's Home Photo, que a ideia era fazer o newborn em domicílio. Uhum. E eu já esqueci qual foi a pergunta. Do Gilmar. Do Gilmar. Nossa. Como é que ele te motivou? Isso. Eu comecei a fotografar o newborn em domicílio, deu muito certo. Até que uma amiga, ela, da época dos eventos, uma decoradora que tinha, super famosa no Rio, a nora dela engravidou. E era gringa a nora dela. E não teve como ir embora, por conta dos aeroportos fechados, tudo fechado. Então ela engravidou, a bebê nasceu aqui. E ela, você tem que vir, vem fotografar minha nora. Assim, não gostava muito de fotografar adulto, não, mas já que a gente está de bobeira, vamos lá. E aí eu fui pesquisar, porque eu sempre fui pra internet ver como é que estava o mercado, o que estavam fazendo de fotografia de gestante. E na época eu conheci o Gilmar. E a informação mais curiosa é que eu conheci... Ele morre de rir, ele conta essa história. Eu conheci o Gilmar num grupo de pirataria de fotógrafos que compartilhavam cursos online. Pirataria de cursos, né? Tá. Eu tava entendendo. E um pessoal falando mal do Gilmar. Mas era muita gente falando mal do Gilmar. Assim. Aí eu, quem é esse cara? Vou pesquisar, né? E quando eu pesquisei, eu falei, nossa, mas o povo fala mal por quê? Porque eu achei o trabalho dele super incrível, assim, e tal. E foi assim que eu conheci o Gilmar. E logo em seguida, ele estava montando uma turma, um workshop, que ele estava vindo para o Rio de Janeiro. Então, eu acabei me matriculando para fazer esse workshop presencial. E aí, no dia do workshop, teve essa pergunta, teve uma rodinha para todo mundo se apresentar, e ele perguntou, né, era pra gente falar como que a gente havia conhecido ele. Eu contei isso, né, ele morreu de rir. Caraca. Ele tá vendo? É o tal do marketing, ele usa um termo lá, né? Falem mal, mas falem de mim. Isso, funciona. E foi assim que eu conheci o Gilmar, e fotografando essa gestante. Inclusive, você quer mostrar? A foto tá no... Você prefere deixar pro final? Pode mostrar. Agora eu não sei, deixa eu ver se eu consigo ajudar o colega. Pra falar o slide? É mais fácil, né? Deixa eu achar aqui. Porque vão ter as fotos dessa primeira gestante. Aqui... É o 11. Ver se ele consegue. Esse foi o resultado dessa primeira gestante que eu fui fotografar em... Muito bonito. Itatiaia? Não. Niterói, Itatiaia, não é? Itacoatiara. Ah, Itatiaia é Serra. Isso, Itacoatiara. Lindo. E eu já saí de lá super apaixonada. Era um casal lindo, né? Super fácil de fotografá-los. Ela tinha a barriga toda tatuada, né?
E aí, o que eu fiz na época? Eu peguei roupa emprestada com uma amiga que já fazia gestante, peguei alguma coisa com ela, acho que esse vestido vermelho. A outra roupa foi a gestante que levou. E nesse dia tudo mudou, porque, nossa, eu achei o máximo, eu achei uma delícia fotografar gestante, assim, eu fiquei encantada com o resultado. E aí eu resolvi que eu queria fotografar gestante também. Legal. Aí você tava com flash? Não, ainda não. Não. No próximo, passa pro próximo, por favor. Aí aqui, ó, foram essa primeira aqui, de roupinha branca de renda, foi a primeira gestante que me pagou para ser fotografada. Uhum. Na Já é época, mais o estilo do Gilmar. Isso, que aqui já estava bem na pegada do Gilmar, mas ainda sem flash. Quando que o flash começou a ser interessante para mim? Porque quando eu via na internet, a gente via muita referência de fotos na área verde. Uhum. E na área verde a gente consegue fotografar de forma muito mais confortável, sem flash. Uhum. O problema é que as cariocas amam praia. E aí, fotografar na praia era um rolê muito grande, porque tinham muitas sombras, e por mais que a gente marcasse bem cedo, a gestante se atrasava, não chegava no horário, aí o sol ficava mais forte. E sobe muito rápido demais. É, muito rápido. O próximo, eu acho que tem alguma fotografia de gestante na praia também. Avança aí. Uma coisa que a gente ouvia muito, agora tá difícil porque esse dólar e esse acho euro... que pulou. Vê se tem um antes, por favor. Aqui, ó. Aqui ainda tava sem flash, mas num sol que você consegue ver que a luz ainda tava... tem sombra. Tava suave, assim, né? Mas você ia falar alguma coisa, eu te cortei. Não, eu ia falar que nos congressos, que a galera sempre falava nos congressos antigamente, porque o pessoal que vinha era um pessoal de fora, né? Agora com esse dólar... nessa altura não dá para trazer nenhum palestrante de fora. Verdade. Eles mostravam os trabalhos que eles faziam de pôr do sol, só que o pôr do sol lá fora é totalmente diferente. dura uma eternidade, né? O pôr do sol daqui acaba rapidinho, em 5 minutos já acabou. E é interessante, porque quando eu estive lá no Nordeste, no projeto do Gilmar, lá também já é muito diferente daqui. Aqui no Rio é muito rápido, a luz ela fica dura por muito tempo, né? A nossa luz suave aqui, do finalzinho da tarde, ela é ligeira, assim. É muito ligeira. É engraçado como realmente influencia muito, né? Influencia muito. Aí no próximo slide já vai ter eu usando flash. Vamos pro próximo. Aqui foram as primeiras fotos que eu fiz aqui já usando flash. A primeira sessão foi essa penúltima, que tá no barquinho, foi a primeira sessão de fotos. E é muito engraçado, porque na época o maquiador que trabalhava comigo, o Luan, ele era muito animado. Assim, amiga, vambora, ai, maravilhosa, que diva e tal. E eu falei, Luan, comprei o flash, era um speedlight, comprei o rádio e quero testar. Vamos chegar um pouquinho antes que você vai ser meu modelo. Aí ele amava, né? Aí eu fiz uns cliques com ele, super inseguro. Falei, vou tentar usar com a gestante. Cara, mas foi tão natural, foi tão orgânico, assim, foi tão... que deu super certo e hoje eu sou mega viciada, pode estar super nublado, tá um dia perfeito, eu ainda gosto de usar o sol, porque o flash, porque com a luz do flash, mesmo num dia mais nublado, eu consigo fazer uma luz semelhante ao sol, então me ajuda mesmo assim, sabe? E o principal motivo de eu querer aprender a usar o flash foi fotografar na praia, sem dúvida nenhuma, que é um desafio enorme. Muito legal. Passa, que eu não lembro qual é o próximo. Eu acho que são mais fotos. Essas roupas são suas? São minhas, ainda são. Hoje eu uso cada vez menos, né? Pra ser bem sincera, eu tô numa pegada diferente. Eu tenho gostado de looks com menos pano, menos vestidão. Você usa mais o que? A roupa da cliente? Não, eu tenho. Hoje eu sou fã número 1 da Shein. Entendi. Mas eu desapeguei um pouco dos looks com muito pano, assim, sabe? Acho que você vai com uma coisa mais leve, então. Hoje em dia, meu trabalho tá até um pouco diferente. Esse daí era o que eu fazia na época mesmo. Qual é o próximo? Que eu tô com vocês agora. Pode passar, Laje.
Essa sessão. Ah, e ainda tá dentro do Gilmar. Por quê? Eu fui para experiência, eu conheci o Gilmar nesse congresso, peguei muita afinidade com o marido dele, com o Ricardo, porque ficava todo mundo muito em cima do Gil, assim, né? O Gilmar é o mais comunicativo e tal. Mas o Ricardo é um fofo, então eu ficava pelos cantos só de fofoca com o Ricardo. Eu achei ele tão sério. O Ricardo? É porque você ainda não teve, então, a oportunidade de conhecê-lo, assim. É um fofo, dá vontade de botar no colo, assim. Sou apaixonada nos dois. Mas o Ricardo é mais quietinho, é por causa disso. Você que é quietinha não pode ter esse preconceito não, hein? Não, mas eu fui falar com ele é fechadão mesmo. Ele não dá moral, não. Mas foi algum evento? Foi. Podia ser a atenção do dia, alguma coisa assim. Mas vamos reaver isso aí. E aí, o que acontece? Logo em seguida, eles montaram um projeto que era o Olhares Experiência. Que eles viajaram, né, ao Brasil? Não, foi antes. Foi antes. O Experiência, eles reuniam 4 fotógrafos dentro da casa deles, que o estúdio deles fica na casa deles, né? Por uma semana, com projetos, com atividades de fotografia. Por uma semana, você e mais 3 fotógrafos. E aí, eles me convidaram para ir para a segunda turma. Que as 2 primeiras turmas, elas não foram abertas ao público. Porque foram, acredito eu, que as turmas que eles estavam testando esse modelo, né? Botando o projeto para funcionar. E foi incrível, porque eu tive a oportunidade de ir com outros 3 colegas. E eu voltei de lá totalmente transformada, assim. E com a ideia de fazer uma foto que fosse a cara do Rio. E a cara do Rio não é só a foto ali no pé do Pão de Açúcar, né? Surgiu a ideia de fotografar uma gestante negra numa laje de uma favela. Muito legal. E demorou muito tempo para essa foto sair, porque eu precisava da laje ideal, não era fácil, tinha que ser uma laje que tivesse uma escada de alvenaria, não só pela gestante, mas por mim. Eu jamais ia conseguir subir numa escadinha de madeira, então tinha que ser uma laje que tivesse uma escada de alvenaria. É perigoso, né? E eu gorda, né? Então, pra gestante também é perigoso. Eu brinco até que o meu limite de onde ir com a gestante é se eu consigo. Se eu consigo, a gestante também consegue. Porque tem umas gestantes que acham que podem dar pirueta e não é bem assim, né? Então, o desafio foi conseguir a laje ideal. Depois consegui a gestante e consegui reunir tudo, a previsão do tempo e o sol e a agenda. Eu sei que foram meses para essa foto sair, mas saiu. Foi numa laje no Vidigal. E aí vieram as referências, porque no projeto, no Experiência, a ideia era exatamente você aprender a construir uma fotografia, né? Uhum. E aí eu peguei a referência do biquíni de fita, a garrafa. Eu queria banho de mangueira, mas aí, será que vai ter mangueira? Será que não vai, né? Já tô indo pra laje de alguém. E aí, num clipe da Ludmilla, ela toma banho de guaraná. Então, eu falei, cara, vai ser um banho de garrafa PET. Eu queria uma garrafa verde, assim, pra ficar bem, sabe? Ficou muito legal. Ficou muito legal. E eu amo essa sessão de fotos. Eu acho que é a sessão que eu mais amo, não só pelo resultado final que eu consegui, que esse era o resultado que eu queria, mas avança pro próximo, por favor. A gente Tinha que mandar pra concurso. Eu nunca mandei foto pra concurso, acredita? Como assim, Pamela? Vamos conversar. E aí, olha, eu aproveitei para fazer umas fotos dentro da comunidade. Eles, né, são do carnaval, então ela levou roupa de passista, fiz umas fotos para ela. A gente chegou cedo, lindo. Então deu para aproveitar bastante. E aí avança mais uma. É muito carioca, né? Samba, favela. Acho que pulou uma, não. Então não. Então faltou uma. Deixa eu ver a próxima, por favor. Tá na sequência, que era 17 a 18. Então tá. E aí, isso daí é uma curiosidade, que esse pano eu tinha comprado na semana, e eu via muitas gringas fazendo foto em estúdio com esses panos esvoaçantes e tal, e eu queria muito conseguir fazer essa foto esvoaçante também. Mas não tinha estúdio, né? Então, nesse dia eu resolvi explorar e usar a laje para fazer isso, e é uma foto que tem nada a ver com a proposta inicial, mas foi interessante ter o material ali para conseguir explorar, né? E várias gestantes já me pediram uma foto semelhante a essa, mas na praia eu não consigo, porque o vento me atrapalha, né? Uhum. Ali estava perfeito porque eu estava numa laje, eu tinha paisagem belíssima atrás. Do mar. Mas não estava no vento do mar, né? Da praia ali.
Então saíram... O slide que eu acho que, se não for na sequência, não entrou, é que eu ainda consegui pegar o pôr do sol. Essa laje era uma laje incrível, assim. Ela pegava a orla inteira, virava para um lado era a comunidade, para o outro lado era a orla inteira e um pôr do sol lindo. Aí a gente fez foto de contraluz no pôr do sol, com ela nua. E muito engraçado, porque do carnaval, né? Quando eu pisquei, a mulher já arrancou a roupa. Eu falei, mas calma, um monte de... não, a gente é do carnaval, esposa ia olhar, pode, só não pode botar a mão, não sei o quê. Tipo, super de boa, sabe? E foi realmente uma sessão que renderam fotos muito bonitas, assim. E surgiu a ideia dentro do projeto do Experiência, né? Do Olhares com o Gilmar. Muito lindo o seu trabalho. E nasceu lá. Muito gostoso. Eu não sei qual é a próxima. Ainda bem que você conheceu o Gilmar, né? Não, já fechou aí. Mas aí sou eu grávida, onde tudo começou. 16 anos atrás. Meus pais... Seus pais trabalham com você ainda? Trabalham. Assim, meu pai é meu assistente na praia. Então, sempre que eu tenho foto na praia, meu pai vai comigo, porque ele segura o flash. Eu uso flash, né? Então, olha lá o flashão dela. É um Octa? É um Octa. Esse daí, eu não sei o tamanho. Eu acho que esse era o de 1,20. Hoje eu uso mais um de 90. Quer tentar liberar o vídeo? Que é um pouquinho menor. Pode botar. Vê aí. Então, galera, essa sessão começou por volta de 1h30 da tarde. A barriguda aqui, ela estava de frente para o sol. Dessa forma, não costuma ser muito confortável para a gestante abrir os olhos. Sem falar nas sombras duras debaixo dos olhos. O flash me ajuda a amenizar essas sombras. Sem usar o flash pode ser uma boa estratégia. Funciona bem se a gestante não olhar para a câmera. Ah, entendi. Tá. Agora ela já está de costas para o sol. Esse é o posicionamento que eu mais gosto de fotografar na praia. O sol faz esse contorno e a luz do flash vai iluminar a modelo. Sem o uso do flash, o fundo tende a ficar estourado ou a modelo ficar subexposta. Com o flash, eu consigo iluminar a modelo, tendo muito mais informação de cor, textura e principalmente nitidez. E com a paisagem corretamente fotometrada, as cores ficam bem mais reais e vivas, do jeito que eu gosto. Nesse momento, a gestante está mais próxima à água e você pode ver que o sol está iluminando mais o corpo dela. Porém, eu normalmente vou direcionar o rosto para o lado oposto ao sol. Assim, o flash garante uma boa iluminação no rosto, mesmo que o sol deixe algumas sombras duras pelo corpo. Uma dica é esperar a onda vir desenhar na areia ou até mesmo molhar a gestante. Aqui parece mais fácil fotografar sem o flash, já que a gestante está na sombra. Porém, o fundo tende a estourar. Com o flash eu consigo iluminar a nossa Barbie e ainda ter as cores vivas da paisagem no fundo. Terminamos nossa sessão fotografando a Barbie com patins na ciclovia. A foto precisava ser com a ciclovia no fundo. Logo, o sol estava bem de frente para a gestante. Mesmo já sendo um sol mais baixo, por volta das 3 da tarde, ainda não era uma tarefa fácil. Primeiro posicionei o flash lateral, mas depois resolvi usar um truque que eu gosto muito. Inverti o lado do flash e com o octa grande consegui bloquear o sol e iluminar com o flash ao mesmo tempo. Uma dica é fotografar em plano americano, porque se for de corpo inteiro, teremos a sombra do octa no chão, junto da gestante. Bem legal. Saiu então o áudio, né? O que acontece? Esse vídeo eu fiz pro congresso que a gente se conheceu ano passado. Em foco. Isso. E a ideia era mostrar um pouquinho como eu trabalhava com o flash na praia, né? Eu acho, só para atrapalhar a vida do colega, né, já que passou o vídeo, deixa eu achar. Teve o slide 20, o 20, vê se você consegue abrir, que é o resultado com algumas fotos. Você fez sem flash e com flash para o pessoal poder comparar. Para poder comparar, exatamente.
E o porquê. E tem muita gente que acha que a cor vem da edição, mas o flash traz a cor muito mais viva, assim. Hoje em dia eu sou muito viciada no flash. E uma curiosidade, depois, quando eu fui fotografar, quando eu migrei para o estúdio, que eu resolvi abrir o estúdio novamente, e hoje já fotografando gestantes, né? Eu achei que seria moleza, porque como eu já tinha um certo domínio do flash na externa, que todo mundo diz que é muito mais difícil e tal, no estúdio, ambiente tudo controlado, fechadinho, no conforto, no ar-condicionado, vai ser supimpa. E foi um rolezão, viu? Não foi fácil, não. O que você sentiu de diferente? Então, eu acho que para começar, a externa, a paisagem, né? A gente é muito feliz aqui no Rio de Janeiro, porque a gente tá num lugar lindo, né? A paisagem já é 50% da fotografia, assim. Uhum. No estúdio você não tem isso, é só a modelo e o fundo, né? E o direcionamento de pose também, né? No estúdio precisa ser mais alinhado, tem que ser uma coisa mais amarradinha. E a iluminação, eu acredito que as possibilidades, né? Porque no estúdio fica muito infinito isso. Você pode fazer muita coisa. E até você encontrar qual a luz que você gosta, o que você se identifica, foi um processo aí de mais de 1 ano até eu conseguir começar realmente a ficar feliz com o que eu estava produzindo, assim, no estúdio, sabe? Uhum. Eu achei que seria muito mais rápido, não foi. Nessas fotos que tem um monte de gente atrás, depois você apaga no Tudo Photoshop? na edição. Mas hoje em dia tá moleza. Hoje em dia tá fácil. Há um tempo atrás, essa época ainda não tinha. Não, essa época já tinha, mas quando eu comecei com o Gil lá não tinha ainda não. Mas também já era mais fácil. Uhum. E eu gosto muito de editar. Gosto bastante, adoro editar foto. Assim, é terapêutico pra mim. Esqueço até de comer. Nossa, eu não gosto não. Tava falando isso com laje antes de você chegar. Adoro editar. Não tenho tanto tempo pra isso hoje, mas... Muito legal. Mas adoro. E te enrolei toda aí no teu cronograma. Não, tá tranquilo. Porque a gente já falou algumas coisas aqui antes, né? Como que você lida com... Assim, o que você acha que é importante na fotografia nesse mundo que a gente tá cada vez mais acelerado? Não sei, assim, como que eu lido com isso, não. Tô tentando lidar, eu acho que é um desafio pra todo mundo, né? Profissionalmente falando, foi o que eu falei no começo, eu sou da época do Orkut. Você postava uma foto no Orkut, aquilo já bombava, você já fechava vários contratos, né? Você só precisava postar. E uma coisa que funcionou muito comigo na época, que eu vinha dos eventos muito ansiosa pelo resultado, assim. Eu sempre tive uma relação de muito amor mesmo com a fotografia. Antes de dormir, eu chegava tarde, mas antes de dormir eu descarregava, editava uma prévia. A mãe acordava no dia seguinte, ela já tinha uma prévia no Orkut das fotos do evento dela. Isso ajudava muito a vender, sabe? A intenção não era vender, mas com o tempo eu percebi que era um diferencial que me ajudava muito a vender. Então, era muito fácil. E a gente está numa época que o fotógrafo ele tem que ser literalmente mil utilidades e tudo cada vez mais acelerado, né? Uhum. Então, é um desafio diário. Tem época que eu desligo e depois eu volto como se nada tivesse acontecido e ligo novamente, sabe? É rede social, você tem que estar abastecendo, e tem que estar postando, e tem que fazer follow-up com o cliente, e tem que tudo o tempo inteiro, né? Então é um desafio muito grande. Eu sou um pouquinho estabanada, tá? Relaxa, tô tranquila. E o que você... Você trabalha com vídeo também? Não. Não? Queria muito que o Arthur, quem sabe, em breve. Ele quer aprender a editar vídeo agora. Mas você chega a fazer aqueles videozinhos no estúdio, igual a Fernanda faz? Não, a Fernanda é mais dedicada que eu a isso tudo. Eu sou da turma que gosta de fazer o tráfego pago e desenrolar no WhatsApp. Ah, tá. Não, porque hoje em dia muita gente pede foto e vídeo. Hoje é vídeo e foto. É verdade. Porque hoje em dia, infelizmente, eu percebo até um movimento por parte dos clientes que eles querem material só para postar na rede social, né? Uhum. O importante é isso, assim.
Não é aquela fotografia para ficar para os próximos, não. É a fotografia da rede social, né? Tanto que o Laje o Laje tem uma produtora, né? Não só o podcast, ele faz uns trabalhos de esporte. Eu fui trabalhar com ele num último evento. Tinham 3 fotógrafos, o resto era tudo videomaker. Tinha muito mais videomaker do que fotógrafo. E eles estavam filmando até na horizontal, mas a entrega deles era na vertical, para Reels, né? Para Instagram. E aí, recentemente, fui fotografar um baile de dança de salão e o contratante pediu que o menino fotografasse tudo na vertical já. Aí depois eu até falei com ele, cara, por que você não pega o conteúdo na horizontal e depois só corta? Uhum. Porque o dia que você quiser colocar isso no YouTube, por exemplo, você não tem, porque tá tudo na vertical, entendeu? Ele não pensou nisso. Aí ele falou assim, não, eu vou usar só pra rede social, a pessoa... E aí fica a dúvida, né, do que vai restar no futuro, assim. Eu tenho um pouco... Porque os celulares, você tem o hábito de olhar as fotos que você... Eu não tenho o hábito de ficar olhando galeria de fotos do telefone. No Google Fotos me lembra. Te lembra? Eu não tenho esse hábito, não. Eu sou da época do papel, assim. Não, eu prefiro imprimir. Eu acho que é melhor, assim, de você ver a fotografia, mas... Até porque o dia que a gente morrer, o celular da gente morre junto, né? Exatamente. E aí, quais serão as memórias das próximas gerações, assim, né? O papel, ele tem ele perpetua ali, ele fica, né? Tão gostoso pegar uma foto bem antiga dos pais da gente. Meu avô, eu lembro que tem uma foto, meu avô não é mais vivo, né? Ele com aqueles vestidões, assim, aquela foto de muito antigamente, sabe? Então, não sei como as próximas gerações vão ficar, né? É uma coisa para pensar. E como que você descreveria o seu estilo fotográfico? Tem fotógrafos ou artistas que te inspiram? Ai, pergunta difícil essa. Acho que eu não sei te responder, assim. Eu sou muito... versátil. Cada hora eu tô apaixonada por algo diferente, fotografando, por mais que esteja sempre dentro desse universo infantil, assim, mas eu vejo que a minha fotografia ela foi se adaptando e mudando, assim, ao longo do tempo, sabe? Uhum. Então, não consigo me definir, não. Essa foi a pergunta mais difícil que você fez. Foi mal. Olhando a sua fotografia de flash, ela me lembra só por causa das cores mesmo, por causa do estilo que usa flash, o David LaChapelle, porque o David LaChapelle usa muita fotografia colorida e ele gosta muito de flash, porque o flash ajuda realmente a puxar essa cor. As cores. Mas ele é mais, digamos... rebelde. Ele pega umas pinturas... A temática dele é diferente. O negócio dele é mais político ali, né? Ele pega umas pinturas e faz uma releitura daquela pintura, só que com críticas muito pesadas, como o quadro que a gente tem da Santa Ceia, que ele fez a mesma semelhança, só que era uma jogatina. Então você... olha a cena, você enxerga o que remete, mas era uma jogada. Totalmente. E aí ele gera uma polêmica porque acaba mexendo com religião. Os religiosos coisas, né? Não gostam, né? Mas é um tipo de fotografia assim com flash, muito colorido, sabe? Então. Vou pesquisar. Me lembrou dele. Conselhos para quem está começando, principalmente para essa área de fotografia de família. O que você pode dizer para a galera? Ai, vou até beber uma água. Para poder respirar, né? Pensar. Gente, eu queria aproveitar, enquanto a nossa convidada aqui dá um respiro aqui, fazer uma propaganda aqui para um vídeo. Vou botar o link aqui para vocês assistirem depois. Fiz um curso com o Léo Saldanha, foi eu que pedi, na verdade, para ele criar esse curso, porque ele tinha comentado comigo que ele deu uma mentoria para uma fotógrafa lá de São Paulo que ia dar uma palestra, e aí eu achei legal a ideia, eu falei, por que você não monta um curso para
mostrar as técnicas, né, de apresentação, de oratório, o que é legal. Ainda mais hoje em dia que a gente sabe, tirando a Pamela que não quer palestrar, que ela falou que não se incomoda, tá na moda, né, os fotógrafos querem palestrar, tem muita gente querendo palestrar, e a gente tem visto muita coisa legal, mas também muita coisa ruim. Bom, falei. Porque a pessoa não se prepara para aquilo, e acha que é só subir no palco e, na verdade, a gente tem que levar conteúdo, né, informação de alto nível para as pessoas, porque elas estão pagando para estar naquele evento ali, né? Não é você lá chegar e falar, eu sou maravilhoso, meu trabalho é bonito, e botar um QR Code no final para vender seu curso. Você viu que ela comentou aqui pra gente que esse material ela usou para uma palestra, você viu que ela teve o esforço, o trabalho de fazer um vídeo, mostrar como é que ela faz na prática. Então, isso sim é gerar conteúdo para uma pessoa que está lá pagando por aquele conteúdo, né? Para aquela... esperando aquilo ali. E aí, ele montou esse curso chamado Palco e ensinou pra gente durante um mês como é que a gente tinha que fazer, e depois deu um desafio no final, que é a última aula, a gente tinha que apresentar uma palestra com 20 slides, e cada slide só podia ter 20 segundos. Então, um desafio, porque ele ia trocando automaticamente, né? A gente fez de um jeito que ele mudava, e a gente tinha que seguir, não dava para ficar ali enchendo linguiça. E foi muito legal, ele fez ao vivo, deixou aberto para quem quisesse assistir na hora, e ele colocou no YouTube. Então eu vou colocar esse link no YouTube para vocês darem uma olhada, verem o formato, entenderem como é que funciona. É bom para treinar também, né, se você tiver com interesse de trabalhar com isso. E para quem está, para os organizadores de evento que estão buscando novos palestrantes, novos profissionais, de repente pode ser que tenha alguém lá que tenha um conteúdo que seja do seu interesse, que você tenha gostado da temática, do que ele abordou. Porque teve de tudo, teve gente falando de 15 anos, eu falei de retratos de marca pessoal e corporativo, teve gente que falou sobre criatividade, a do Márcio foi muito legal, e encerrou com a do Léo falando sobre esse mercado fotográfico e sobre as palestras e os congressos que estão sempre fazendo tudo mais do mesmo, né, e que podiam diversificar. Então ele faz essa provocação e ótima proposta, né? Porque é um desafio realmente. Eu achei muito legal. E hoje em dia as pessoas não têm muito respeito pelo tempo, né? A gente vê vários congressos que atrasam muito, porque a pessoa não pensou no congressista, não pensou no seu colega que vem depois e sai arrastando toda a grade, atrasando tudo, né? Com certeza. Então, já dei o tempo dela respirar aqui, já fiz propaganda. Já esqueci, tem que perguntar de novo. E vamos perguntar de novo. O que você daria de conselho para quem está começando na fotografia ou na área de fotografia materno-infantil? Então, eu vejo que hoje está muito mais fácil, mas ao mesmo tempo que mais fácil, o mercado hoje, ele é só para os bons, assim, né? Hoje o destaque... Ser bom é o mínimo que você tem que dominar o básico da fotografia, da técnica da fotografia, né? Mas hoje a gente tem um mercado que não só cresceu muito, eu acho que toda mãe, a gestante hoje, ela engravida, ela já está no enxoval, assim, fotografar, sabe? Há anos atrás a gente não tinha acesso a isso, a fotografia era um trabalho muito mais seleto para um grupo muito específico, e hoje tem para todo mundo. Então, acho que isso facilita muito a entrada no mercado de trabalho, mas a gente precisa ser perseverante, né? Entender que é importante estudar, que é importante se aperfeiçoar e não desistir de primeira, porque os desafios, esse mês que passou eu tive com o Daniel Marins, ele esteve aqui há pouco tempo também, né? E aí a gente conversando, aí cara, você já pensou também em desistir da fotografia? Ele, pelo menos uma vez por mês, ou uma vez por ano, alguma coisa assim. Porque é um desafio muito grande, como qualquer profissão, eu imagino que seja, né? E ao longo desses anos eu vi muitos colegas parando pelo meio do caminho, sabe? Então, o desafio ele sempre vai existir, mas a gente precisa entender que ser bom é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Tem que conhecer, tem que estudar, tem que aperfeiçoar, tem que dominar a técnica. Mas, para além da técnica, eu acho que estão as relações que a gente vai desenvolvendo, né? A fotografia, hoje,
e eu vejo ela caminhando cada vez mais para isso, não é só sobre a foto bonita, mas é sobre a experiência que você proporciona para o teu cliente, é sobre a história que você escuta, a história que você conta, é sobre essa troca, né? E com as IAs chegando aí no mercado, eu imagino que isso vá se fortalecer cada vez mais. É muito comum no estúdio, por exemplo, às vezes os pais, eu estou fotografando a gestante, o pai está sentado e ele está fazendo foto com o celular dele também e tal. E aí quando ele vê a foto na câmera, ele, nossa, uau, poxa, até desanimei agora de tirar foto com o celular e não sei o quê. Mas é o olhar, é a técnica, é o flash que o celular dele não vai ter, mas eu acho que é a experiência de conduzir também, sabe? É o domínio de você enquanto profissional ali, você não está só fazendo a foto perfeita tecnicamente, mas você está proporcionando uma experiência em que o casal está à vontade, em que eles vão olhar para aquela fotografia no futuro e vão ter boas memórias emocionais, porque eles estavam num dia feliz. Então, eu acho que é todo um conjunto que eu acredito hoje nessa fotografia, sabe? Uhum. E eu acho que é esse o carinho que quem está começando precisa pensar também, né? Que às vezes a gente está muito voltado para foto perfeita e só tecnicamente falando, e a gente perde muitas oportunidades porque a foto pode até ter sido perfeita, mas a experiência não foi tão agradável, sabe? E o mercado hoje é extremamente exigente, é muito diferente da época que eu comecei, né? Então, acho que a principal dica é essa, não ficar atento somente à técnica, mas às relações, né, estabelecidas ali com a fotografia também. E é o que mais me motiva, porque eu adoro ouvir as histórias de como o casal se conheceu, de quanto tempo demorou para engravidar. E, nossa, é super comum a gente terminar a sessão de fotos e, tipo assim, o casal, filho, acabou, bora. E a gente tá ali batendo vários papos, sabe? Porque eu acredito muito nisso, sabe? Eu gosto de pessoas, assim, eu acho que o que sempre me motivou, na verdade, na fotografia, né? Independente da época que eu fotografava somente crianças, e hoje que eu ainda fotografo crianças, mas também consigo me identificar em fotografar adultos, é isso. É me conectar com as histórias mesmo e com as conversas ali, enfim. E aí entra a questão do Natal, né? Só nada a ver, mas eu faço sessão de Natal. É a única que eu faço hoje em dia. Eu fotografo newborn, a gestante, e no final do ano eu faço Natal. E todo ano eu falo, esse ano é o último Natal, ano que vem eu não vou fazer Natal. Porque, cara, é um ritmo punk. Mas é tão gostoso, sabe por quê? Porque é quando os meus clientes voltam no estúdio, é quando eu posso ver aquele bebezinho que eu fotografei. Que cresceu. E tá crescendo, e a família tá vindo, engravidou de novo. É tão gostoso ter essa oportunidade de acompanhar, que acho que não tem como. Por mais que eu termine o Natal falando que no ano seguinte eu não vou fazer Natal, aí eu me animo de novo. Porque é muito bom estar com o pessoal mais uma vez. Eu acho fofinho também. E aí eles ficam tão felizes, né, de ver o cenário. Muito gostoso. Acho lindo. E planos para o futuro? Então... Se puder contar, né? Mas assim, profissionalmente falando, eu tô numa fase que eu não tô planejando muito, não. Por quê? Eu tô num processo aí de perder peso, de cuidar de mim, de dar um pouco mais de atenção pra mim. E eu tenho uma dificuldade em fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo, né? Eu não sou essa pessoa. Então, assim, para um futuro próximo, o plano é fazer a bariátrica no próximo ano, se Deus quiser. Eu já eliminei 30 quilos do ano passado, quando você me conheceu no Enfoco pra cá. Eu achei você mais magra. Vai ser a segunda pessoa que vem aqui que vai fazer bariátrica. Sério? A Isa acabou de fazer. Ah, que legal. Eu já tô com os pedidos dos exames, só não consegui parar para fazer nada ainda, porque essa época do ano é muito corrida, novembro e dezembro é muito corrida. Mas em janeiro eu já começo a fazer os exames, risco cirúrgico, em breve. Então eu dei uma segurada, assim, projetos profissionais agora não. O projeto principal está sendo eu, sabe? Por muito tempo eu me deixei de lado. E hoje eu percebo que eu preciso cuidar de mim exatamente para eu ter saúde, para poder me dedicar. Se eu já faço isso tudo na praia, gorda do jeito que sou, imagina magra, né? Então vamos focar nisso primeiro, para depois a gente
Muito legal. Voltar a investir em novos projetos. Porque eu acho que é isso, né? Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa muito inquieta. Quando eu tava só na praia, quis o estúdio. Aí agora tô com o estúdio, mas e qual vai ser o próximo? Porque eu não consigo ficar... Eu admiro pessoas que conseguem ficar, assim, por anos fazendo exatamente a mesma coisa do mesmo jeito, sabe? Mas eu não sou essa pessoa. Eu sou muito inquieta, muito. Se eu não tiver algo pra... se movimentar, né? Vai me dando uma agonia, é quase depressivo pra mim, sabe? Eu preciso estar o tempo inteiro com um desafio novo. Mas agora o desafio tá sendo me administrar. É importante também, né? Tá certo, é importante. É qualidade de vida, né? Que a gente ganha. Isso, com certeza. Eu amei, Pamela. Seu trabalho é incrível, né? Você já sabe, né? Não preciso te falar. Menina, eu quando fui pro Gilmar pra experiência, era engraçado que ele falava, mulher, você tá aqui só pra ouvir isso, porque eu tinha uma baixa estima profissional gigantesca. E assim, é um processo ainda trabalhar isso em mim, você acredita? Tem gente que acha que, tá querendo ser modesta, mas não é não, assim. Eu ainda tenho períodos que eu olho pra tudo que eu faço e acho uma merda. Fala a verdade, você também passa por isso de vez em quando. Com certeza, não. Ele mexe, aparece isso. Mas eu acho melhor assim do que quando a pessoa não tem a noção de que tá ruim. Exato, com certeza. Porque o que eu mais vejo hoje em dia é uma galera que acabou de começar, que acha que tá abafando, não tá fazendo nada ainda, ainda precisa melhorar muito. Muita coisa. Mas como se acha muito, não consegue nem perceber, né? E eu acho que mais do que isso também, não só a galera que tá começando, mas eu tenho muitos colegas da antiga que ainda são fotógrafos. Que ficou parado no tempo. Que ficou parado no tempo, sabe? Porque você chega numa fotografia que tá boa, mas se você não continuar se atualizando, uma hora o mercado vai engolir aquela tua fotografia que há anos atrás era top, né? E eu tenho muitos colegas. E aí, quando o calo aperta pra eles, aí eles querem me ligar pra pedir socorro, entendeu? Quando eu começo a fazer um monte de workshop, porque eu gosto de fazer curso, você é doida de estar gastando dinheiro com isso, que não sei o quê. Mas na hora que o calo aperta, pra quem que eles ligam? Pra você, né? Então... pra pedir ajuda. Eu acho importante esse movimento, eu gosto muito. E é uma coisa que se deixar a gente... adormece, né? Acha que já tá bom, já sei muito, já tudo, e não é assim. Tá certo. Fotografia é uma linguagem, né? Se a gente deixa de praticar, a gente vai perdendo. Enfraquecendo, né? Exatamente. Muito bom. Obrigada. Desculpa pela demora. Imagina. Da gente conseguir marcar. E foi muito legal. Espero um dia poder marcar de novo com você aqui. Se Deus quiser, mais magra. Aí eu volto. Com um novo projeto. De repente a gente marca eu, você e Fernanda. Verdade. Né? Fazer uma roda aqui para falar de fotografia de família. Acho que vai ser legal. Com certeza. Vai ser top. Iba. Então, tá bom. Obrigada pelo convite, viu? Fiquei feliz, nervosa, porém feliz. Eu acho que deu tudo certo. Deu tudo certo. Foi super tranquilo. Que bom. Então é isso. Obrigada, gente. Quero agradecer nosso estúdio lindão aqui, que é nosso apoiador, a Betamax. Fica aqui pertinho do aeroporto. Eles também trabalham como produtora, fazem eventos ao vivo, então se vocês precisarem. Tem uma galera aqui que grava curso aqui, faz live, pessoal da fotografia. Que já conhece aqui o estúdio, já conhece o Laje. Ele que tá operando hoje, a gente tá chique, ó. Hoje a gente tá totalmente chique. Estamos com o dono do negócio. Eita! Ele acabou de trocar o braço aqui, tá tudo moderno. Então, hoje a gente tá tirando onda e inaugurando várias coisas aqui. Arrasamos. Então, é isso. Obrigada. Até o próximo.